Olá, minhas amigas e meus amigos. Momento do nosso encontro neste domingo, dia 19 de setembro. Eu gostaria de já me referir ao 20 de setembro. Todos nós gaúchos temos na cabeça a letra do nosso hino. Foi o 20 de setembro. Esse é o primeiro verso. Foi o 20 de setembro. A gente não esquece da República Rio-Grandense, que existiu de 1835 a 1845, 10 anos de República Rio-Grandense, uma separação do Império Brasileiro. O Brasil ainda estava na monarquia e o Rio Grande do Sul já era uma república. Depois veio Caxias, o pacificador, fizeram a paz do Ponche Verde e todo mundo foi anistiado e passamos a viver bem com o Brasil. Mas esse hino é o que diz que povo que não tem virtudes acaba por ser escravo. É uma lição muito grande. As pessoas se admiram, os que não são gaúchos, quando vão ao Rio Grande do Sul, a uma escola ou uma entidade empresarial ou a qualquer manifestação que se canta o hino, todo mundo canta o hino do Rio Grande do Sul e hasteia a bandeira do Rio Grande do Sul. É um estado assim, muito forte. Por quê? Porque foi marcado pela nacionalidade, pelo patriotismo, ao estar na fronteira com a Argentina e com o Uruguai, né? Teve muitos acontecimentos políticos ali envolvendo aquela fronteira. Bom, fica aqui o registro. Amanhã, então, é dia de desfile em Porto Alegre, de manifestações nos centros de tradições gaúchas do mundo inteiro, sim, inclusive na Ásia, no Japão, né? República Rio-Grandense. Bom, não esqueça de dar o seu gostei ou não gostei e de se inscrever se ainda não estiver inscrito. Vamos lá. Bom, o presidente Bolsonaro hoje foi para Nova York. Na segunda-feira ele já tem encontros com outras lideranças mundiais e fala na Assembleia Geral da ONU na terça-feira. Tradicionalmente, o Brasil que abre, né, porque pela tradição, né, e vai fazer um discurso, inclusive falando sobre as questões ambientais, né, porque aí eu gostaria de lembrar, né, só lembrar para a gente, né, para a gente não ser tapeado também pela propaganda anti-brasileira que alguns apátridas fazem lá na Europa, que o Brasil, bem antes de Cabral, detinha aí, digamos, 10% das florestas do mundo. Isso segundo dados da Embrapa Territorial. E hoje tem praticamente 30% das florestas do mundo. E não é que aumentou a área de florestas no Brasil, é que o mundo desmatou muito mais que o Brasil, mas muito mais. Então a Europa, que em outras épocas tinha aí 7% das florestas do mundo, hoje tem 0,1%. A Europa ocidental, né? A Europa sem a Rússia, né? Europa ocidental. Vejam só, e a Europa reclama do Brasil, critica o Brasil, né, em vez de olhar seu próprio umbigo. É divertido. Quando eu vi o Macron, por exemplo, dizendo que não ia mais comprar soja brasileira, porque a soja está contribuindo para o desmatamento, ele não tem a menor ideia do que foi a ocupação do Cerrado brasileiro, né? Que agora a França vai produzir sua própria soja. Eu perguntei onde? Em Bordeaux, na Borgonha, né? Vai erradicar a uva, as videiras, vai acabar com o vinho para plantar a soja, porque não tem mais espaço, né? E aí eu lembrei que só o município de Sorriso, em Mato Grosso, produz mais soja que a França inteira. Então a gente tem que ter noção do tamanhão desse país.
da potência que nós somos, e potência que somos. Potência é o vir a ser. Não somos potência hoje, somos uma potência. Nós temos esse potencial. É uma grande responsabilidade nossa. A outra questão que ele pode abordar é a questão indígena, que é outra coisa assim envolta numa história mítica de mentira mesmo, feita por religiosos, por ONGs, por interessados, por anti-brasileiros, por interesses comerciais também, né? Eles fingem não saber que o índio quer igualdade de condições com o cidadão brasileiro. Ele é brasileiro tanto quanto nós. E que há muitos e muitos de etnia indígena, brasileiros, que plantam, que criam, que aproveitam a terra na mineração, na fruticultura, são excelentes cafeicultores, plantadores de algodão, de milho, de soja, de feijão, de arroz, criadores de gado. E não são rudimentares, não. Não é agricultura rudimentar, não pensem, não. É agricultura moderna, com produtos muito bem elaborados. E são exportadores. Exportadores de milhões de dólares, sim, senhores. Nós, brasileiros, temos que ser os primeiros a saber disso, para depois brigarmos pelo nosso país. Amanhã eu vou assistir no Ministério da Defesa a um depoimento do presidente da FUNAI, que vai falar, o título eu anotei aqui o título, A Questão Indígena no Brasil. Vai dar uma geral aí da questão indígena, que está muito atual, né? Porque o Supremo está lá ainda enrolando a questão fundiária, né? Que é um absurdo. Eu hoje estava lendo sobre os tratados que ampliaram o território brasileiro, o princípio do uti possidetis, né? É que é aquilo que você possui, aquilo que se possuía no dia da Constituição, de promulgar a Constituição, é aquilo que é, né? É assim que tem que ser. Mas a gente nunca sabe o que sai do Supremo. Saiu aquele absurdo lá de Raposa Serra do Sol, de demarcação contínua, que deu no que deu, né? Uma tragédia social, além da tragédia na soberania brasileira, né? Felizmente, não tivemos problema ali, mas é um potencial de problema. Na fronteira com a Venezuela, um território indígena contínuo, né? Bom, gente, eu queria conversar com vocês também sobre pesquisa. Eu me dei conta que a pesquisa quer convencer a maioria de que ela é minoria. É um negócio tão absurdo, porque a gente olha as imagens das ruas do 7 de setembro e das ruas dos 12 de setembro, e aquilo desmente cristalinamente o que a pesquisa tenta nos convencer. É uma coisa que eu vi no meu primeiro dia de jornalista. Houve uma explosão de um depósito de fogos de artifício, e eu vi os meus colegas se informando com o delegado sobre o número de mortes. Eu, em lugar disso, fui contar os corpos. E eu acertei e eles erraram, né? Então, essa coisa burocrática de acreditar no papel e não no fato. Eu fico com o fato sempre, desde o início. Então eu olho as imagens, pronto. Não adianta esfregar na minha cara uma pesquisa, não. E aí só posso deduzir que a pesquisa quer me convencer que a maioria é minoria e tentar deixar a maioria com complexo de inferioridade, algo assim, né? É uma coisa muito... E a outra coisa é povo na rua pedindo respeito à Constituição, democracia e liberdade, ato antidemocrático, né? Claro que se fizesse isso em Cuba, na Venezuela ou na antiga União Soviética, seria um ato antidemocrático para as autoridades da ditadura, né? Então eles se portam como tal.
ao dizer que pedir liberdades, democracia é ato antidemocrático. A propósito disso, como eu não vi no noticiário, eu entrei no site da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal. E lá está, na quinta-feira passada, o Procurador-Geral Augusto Aras, é oficial, está lá no site da Procuradoria-Geral da República, mandou para o Supremo um despacho dizendo que as 4 arguições de descumprimento de preceito constitucional enviadas pelo PSOL, PT, PCdoB, Partido Socialista Brasileiro e Cidadania, ex-Partido Comunista Brasileiro, podem ser revogadas, porque foram revogadas mesmo ao ser revogada a Lei de Segurança Nacional dia 1º de setembro. Né? Eles todos queriam criminalizar manifestações e críticas, criminalizar a liberdade de opinião. E com relação a isso, houve prisões e as pessoas estão presas hoje. Isso significa acabar com as ações e libertar as pessoas, né, que estão presas por crime de opinião, aqueles processos que estão com Alexandre de Moraes. Como vocês sabem, a gente sempre termina com uma boa notícia. De Brasília, Alexandre Garcia.